Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Edição de sexta-feira. Feliz sexta-feira para vocês. É o dia gelado do Brusque para aproveitar o final de semana. Começamos hoje com um vídeo de russos destruindo um F-16 ucraniano, mas não é o que você está pensando. Realmente não é, porque vou deixar você assistir ao vídeo e tirar suas próprias conclusões, mas vou te dar uma dica. Já vimos algo parecido acontecer com o sistema Patriot. Não era o que você pensava. Rubicon, que aliás é a melhor unidade de drones russa, eles divulgaram esse vídeo fazendo essa afirmação. Que música é essa aqui? Sim, dizendo que atingiram esse F-16 bem aqui, olha só, esse é o F-16 que eles atingiram. E eles ficaram tão felizes com isso, dizendo sim, nós destruímos ele. Nós somos tão bons, mas agora vamos analisar um pouco. Esse é o que eles atingiram. Olha essa entrada de ar, ela tem esse formato triangular, ou como você... isso é um formato triangular. O que o F-16 real tem é esse formato de semicírculo, e olha como o F-16 real é muito mais nivelado e suave. Mas esse aqui parece uma versão de papelão ou de madeira compensada. Sabe por quê? Porque é uma maquete, dá para todo mundo ver claramente. Olha o nariz, olha a cabine, olha a entrada de ar. As asas são até um pouco mais caídas e mais curtas. Obviamente é uma maquete, mas os russos precisam desse tipo de emoção de vitória. Então, para todos os efeitos, eles acertaram um F-16 de verdade. Não conta para eles, deixa eles comemorarem. Agora, ao falar de verdadeiros acertos, quero apenas mostrar isso para equilibrar sua emoção. Quero mostrar para você o resumo dos ataques de 2025 na Crimeia, divulgado pelo SBU. A unidade alfa de drones do Serviço Secreto Ucraniano divulgou este vídeo com uma compilação de 2025 só na Crimeia. Vou juntar tudo. São 5 aeródromos, 15 aeronaves, danos no valor de 1 bilhão, 11 caças e bombardeiros, Su-30, Su-34, Su-27-24, MiG-31, 3 helicópteros, Mi-28, Mi-26 e Mi-8. Uma aeronave de transporte Indonov, 26 junto com armazéns. Vamos assistir ao vídeo novamente. Tenho que lembrar vocês, isso é uma compilação dos ataques de 2025 na Crimeia o ano inteiro. E as imagens. Quero dizer, você pode ir lá e afirmar que são todas maquetes. Mas o que vimos na Rússia é que eles usam aeronaves reais nesses aeródromos, não em hangares de concreto, como as forças da OTAN usam F-16S e F-35S em hangares de concreto. Essas são aeronaves ao ar livre. Talvez algumas delas sejam maquetes, mas a maioria não é. E se forem atingidas como realmente são, sabe o que os russos fazem? Eles trazem mais aeronaves para a mesma área. Isso deixa todo mundo perplexo. É tipo, por quê? Mas a gente não recebe a resposta e os ucranianos continuam martelando eles. Imagens lindas pra gente, prejuízos caros para os russos. E é realmente difícil afirmar que todas essas aeronaves são maquetes em 5 aeródromos diferentes na Crimeia. Olha só, eles sumiram. Tem outro ali, Antonium 26. Esse é o transporte, uma aeronave de transporte bem pequena. O que temos aqui? Cauda destruída, Antonov 26 de novo. Quantos Antonos são? É o mesmo. Olha, a cauda sumiu. Agora estão atingindo a área central, a fuselagem, e agora chegamos aos helicópteros Mi-20 e 6. Era uma maquete, não era de verdade, era de madeira compensada. Eu duvido disso. Eu não acho que os russos realmente usem maquetes, já que eles têm tanto desse tipo de equipamento, eles nunca precisaram nem pensar em maquetes. Na verdade, isso é mais uma coisa do Ocidente, onde um equipamento é muito avançado tecnologicamente e muito limitado em quantidade. Então você precisa usar maquetes. Mas para a Rússia, eles usam maquetes, mas é o equipamento de verdade. Eles simplesmente colocam eles à mostra para você destruir e depois trazem outro. Eles têm muitos deles, meus amigos. O bombardeiro Su-34 e sua tripulação caíram na região de Kursk esta tarde. Quando a informação surgiu, diziam que foi sobre o Mar Negro, sul da Ucrânia, e que um sistema Patriot SAM teria derrubado o avião. Isso foi neblina de guerra, foi desinformação. Ele caiu sobre a região de Kursk e ainda não sabemos o que aconteceu. O que sabemos é que o avião se foi e a tripulação também. Claro, temos que agradecer ao blogueiro militar russo Fighter Bomber por essa informação. Ele nunca deixa de nos avisar quando aviões russos caem do céu. É um bom dia para todos quando isso acontece.
Os russos não estão confirmando essa informação sobre o Su-30 que, segundo os monitores, desapareceu dos radares por volta das 21 horas no Mar Negro. Veja, essa é a informação que ninguém pode confirmar. Todo mundo estava falando sobre isso. O que sabemos é que em Kursk, um bombardeiro Su-34 caiu, um bombardeiro de combate. O mesmo blogueiro militar de aviação também aborda outro assunto que é super estranho. É sobre bombardeiros russos lançando bombas planadoras que são destinadas a cidades ucranianas. Mas as bombas planadoras parecem cair periodicamente na cidade de Belgorod, na Rússia, e no Oblast de Belgorod, fica bem ao lado da Ucrânia. Por que isso acontece? Bem, vamos descobrir. E isso é algo muito característico da Rússia, porque qualquer outro país garantiria que as trajetórias das bombas planadoras não passassem sobre suas próprias cidades muito populosas. As pessoas exigem respostas para todas as bombas FAB que continuam caindo periodicamente em Belgorod e nas áreas ao redor. O problema é basicamente que os bombardeiros e bombas russos estão caindo sobre o próprio povo. Que grande problema! Não conseguimos resolver isso nos últimos 4 anos. O que fazer? Vou começar logo pela conclusão. Quando isso vai parar? Quando a linha de contato for empurrada para mais de 200 quilômetros de Belgorod ou quando a operação militar especial terminar? Porque os kits UMPK, não os UPABs, como qualquer mecanismo, tendem a apresentar falhas de vez em quando. Veja, o MPK é esse kit de asas para essas bombas de avião grandes e antigas, algumas delas produzidas na União Soviética. Elas são apenas bombas burras, muito explosivo. Os russos fabricam esses kits UMPK, colocam eles em cima dessas bombas burras e de repente, bam, você tem uma bomba planadora. Esses kits UMPK costumam apresentar defeitos de vez em quando, já que são feitos na Rússia. Eu não preciso me explicar aqui, e quando eles apresentam defeito, a bomba cai exatamente onde foi lançada. Mas os bombardeiros às vezes lançam sobre Belgorod ou no Oblast de Belgorod porque não podem se aproximar mais da fronteira ucraniana ou podem ser abatidos. A bomba plana os últimos 15 quilômetros, às vezes até 20 quilômetros quando você a lança sobre Belgorod ou o Oblast, usando os kits de planagem UMPK. Falha, não abre, a bomba cai onde foi lançada, direto em Belgorod ou na área do Oblast, na fazenda de alguém, isso é um problema. O bombardeiro de caça avalia todas as opções. O que podemos fazer? Por que não fazemos isso? Culpa a nova equipe, culpa a pressa em fabricar esses kits UMPK, culpa a quantidade em vez da qualidade desses kits UMPK. Bem, não há resposta, é só engraçado que os russos estejam bombardeando suas próprias cidades e não há resposta para isso. Deixe eu e você apenas aproveitarmos esse fato. De vez em quando recebemos outro relatório da Alemanha ou do Reino Unido ou de algum general da Europa Central, falando sobre como a Rússia vai atacar em 2030, algo assim, 2027. Independentemente da data ou ano, é importante que falem sobre isso, pois os países da Europa Central devem levar essa ameaça a sério. Mas estou aqui apenas para ilustrar como o exército russo não está de forma alguma preparado para qualquer tipo de guerra com um país da OTAN. Eles canibalizaram o próprio exército durante 4 anos, deixando-o completamente esgotado. Qualquer unidade na fronteira com a Finlândia, Estônia, na fronteira oriental com a China, forças de foguetes no centro da Rússia e de defesa aérea ao redor de Moscou. Todas essas unidades foram completamente esgotadas. A Rússia está retirando marinheiros de sua marinha, equipes de mísseis de suas forças estratégicas de foguetes e aviadores de suas forças aeroespaciais e jogando todos eles na Ucrânia como infantaria. Eles estão juntando tudo o que está vivo, escreveu o analista militar Viktor Kevliuk. Unidades militares tão estranhas surgem em caso de grave escassez de reservas operacionais. O comandante da Frota do Pacífico, almirante Avak Jans, foi demitido dias após uma inspeção surpresa e transferido para outra função. Eles gerenciam centros de formação para jovens. Isso só ilustra como, acima de tudo, o exército russo quer infantaria, a carne de canhão nas linhas de frente ucranianas e, acima de qualquer outra coisa, eles vão priorizar isso. Forças de dissuasão nuclear. Ah, nós não precisamos deles, frota do Mar Negro ou do Mar do Pacífico. Ah, nós não precisamos de frotas do Oceano Pacífico. Nós não precisamos disso, coloquem eles nas linhas de frente ucranianas, forças de foguetes nucleares. Ah, nós precisamos de infantaria. É isso que eles estão fazendo, eles estão canibalizando suas próprias capacidades e isso terá efeitos a longo prazo. Você não conserta isso em alguns anos. Sim, você pode recrutar soldados em 1 ano, você pode recrutar até 1 milhão de soldados se quiser.
Se você tem essa ordem política, mas não os treina, não os disciplina, eles precisam desse tempo, eles precisam de alguns desses caras. Algumas dessas forças ou oficiais precisam de uma década inteira para entender o que estão fazendo lá. Oficiais nucleares, forças de foguetes, oficiais, líderes de equipe, esses caras estão indo como líderes de esquadrão para a infantaria. Bem, você não pode substituí-los em um ano, você precisa de uma década inteira para alguns desses homens, e a Rússia, eles vão levar essa década. É por isso que é bom que os países da Europa Central estejam falando sobre um ataque russo em 2030, mas com quais capacidades? Só carne. É isso que eles podem enviar. Aqui está para ilustrar ainda mais esse ponto. Temos um vídeo inteiro aqui de qual é a data 24 de janeiro, e eles estão falando sobre como a FSP e os policiais militares, eu vou ler todas as legendas para vocês, é bem longo. A FSP e os policiais militares das suas unidades estão extorquindo e exigindo subornos, e os acusando de abandonar posições ou não cumprir tarefas de combate, e exigindo propina. 1,5 milhão de rublos para deixá-los sair e não humilhá-los mais ou para não enviá-los para unidades de assalto. Basicamente dizendo, você me paga ou eu vou te mandar para a morte, e eles realmente fazem isso. Isso é muito comum na Rússia. Então, o que esses homens fizeram como solução? Eles engoliram pregos, sim, pregos de metal, porque aí você começa a tossir sangue e fica muito doente e eles não podem te mandar. Essa foi a resposta deles. Poxa, coitados, agora eles têm pregos presos no estômago. Mal sabiam eles que os oficiais do FSP russo, que têm esse tipo de esquema para ganhar dinheiro, na verdade não se importam nem um pouco, com nada. Se você tem deficiência ou tosse sangue, veja isso. Essas são fotos de uma certa unidade de russos que dizem que não podemos voltar para a linha de frente. Esses caras estão sem braços e pernas e são forçados a ir para a linha de frente nesses batalhões de aleijados que são enviados como carne de canhão. Você já viu tropas russas com britadeiras na linha de frente apenas avançando em direção às posições ucranianas. E então, bum, são esses caras, eles são forçados a ir. Você acha que se estiver tossindo sangue, eles não vão te mandar, mas não adianta, eles ainda assim te mandam. Uma vez que você está no sistema russo, você está no moedor de carne, você é apenas uma engrenagem de uma grande máquina. Você não consegue sair a menos que pague muito dinheiro, e mesmo se fizer buy, eles exigem ainda mais dinheiro, ou ainda assim te mandam. Uma vez que você está lá, os oficiais vão sugar todo o seu dinheiro e depois te mandar como descartável. É um sistema canibal, ele devora tudo o que entra nele. Em breve, esses mesmos oficiais que estão exigindo esse dinheiro serão devorados por oficiais ainda mais altos. É assim que o exército russo funciona. Este é um exemplo de punição. Se você não paga, vai para o buraco. Já vimos muitos desses buracos. Este é um pequeno. Mas esse cara vai congelar. E o oficial está você vê o que ele está fazendo, humilhando eles de todas as formas possíveis. É assim que eles fazem. Falando sobre o exército russo. O último vídeo que vou mostrar para vocês hoje é de outro pinguim. Eu não sei porque eles estão usando esses pinguins, mas coitados dos pinguins, cara. Olha só, outro pinguim encontrado. Procurando para onde ir, perdido, buscando sua liberdade e finalmente encontrando-a na Ucrânia com uma grande e poderosa explosão, saindo com um estrondo. Aliás, você pode comprar esse traje se quiser ficar com esse visual do Point Shaw. É para ser um cobertor antidrone, antitático, com proteção térmica, um cobertor antidrone. Poncho Boom parece realmente uma descrição da TMU, mas é isso mesmo, é o que eles usam. 2 pinguins já. Agora, meus amigos, vamos viajar para Moscou. Agora você está vendo uma tempestade enorme, é uma tempestade perfeita cobrindo a Rússia Central, áreas da Sibéria. Isso foi por volta do dia 28 de janeiro, então foi há 2 dias. Está se movendo para o oeste muito rápido. Essa é uma tempestade que vai ter temperaturas de menos 30 graus Celsius até menos 35, algo assim, o que é incrivelmente frio. Se você combinar isso com ventos fortes, é um nível insano, é frio pra caramba, é um inferno. Agora ela se moveu para Moscou, no fim de semana, vai estar sobre Moscou, então hoje, amanhã e depois de amanhã vai estar muito frio. Então acho que vamos conseguir imagens lindas. Podemos ver vazamentos de esgoto, quedas de energia em áreas comuns, falhas no transporte público, tudo isso que a Rússia tenta fazer em Kiev. Agora eles vão ter isso em Moscou por causa do general inverno que está atingindo eles na própria terra. Fico feliz em ver isso. Veja, a Estônia fica bem ao lado.
Mas a gente tem clima marítimo, Moscou tem clima parecido com o da Inglaterra, então pra gente sempre é mais ameno. É tipo -20, -15, mas pra eles em Moscou é -30 e vento. Prepare-se para as fontes de merda. Enquanto falamos sobre os apagões comunitários, aqui está um mapa de toda a Rússia mostrando os apagões comunitários de janeiro de 2026. São tantos e pior a cada ano. Quando a guerra começou, os encanadores e trabalhadores de emergência que consertariam isso foram enviados para a Ucrânia. Essas coisas que acontecem com mais frequência não estão sendo resolvidas tão rápido, então está realmente ruim. Por exemplo, agora mesmo em Moscou, algumas linhas de ônibus pararam de funcionar. Eu não sei por quê. Talvez os ônibus não estejam funcionando por causa do frio e da neve nas ruas, o que reduz a frota em circulação. Então, os que estão funcionando têm uma fila enorme, todas essas pessoas tentando pegar essa única linha de ônibus, você está tentando usar o transporte público. Moscou é uma cidade enorme, mas você tem que esperar 2 horas depois do trabalho para chegar em casa. Isso é insano, não é? Seu trabalho termina às 17h, você pega o ônibus 19AB, você espera 1 hora no ônibus e aí chega em casa. É miserável, mas foi isso que os russos quiseram. Eles queriam de volta os velhos tempos soviéticos. E uma coisa que ilustra perfeitamente a União Soviética é ficar em filas. Tudo tinha uma fila, tudo que você fazia, em todo lugar que você ia, então sim, esses são os bons e velhos tempos soviéticos. Os tempos de Brezhnev estão de volta. Bem-vindo à estagnação, só mais um vídeo sobre o mesmo problema. Essa fila continua no chão, estava do lado de fora, agora a gente entra e ela continua e ainda continua. Tem milhares de pessoas aqui esperando por esse maldito metrô ou ônibus. É realmente ruim, mas é isso que eles querem, é isso que os russos querem. Eles sempre nos disseram como a União Soviética era tão bonita e que eles queriam ela de volta e querem restaurá-la. Estamos aqui, aqui está, ela voltou. Spereshnikov e Nastarova. Eu não sei qual deles dizer aqui, mas eles conseguiram o que queriam. E vamos terminar o vídeo de hoje com Steven Seagal. Ninguém ouviu muito sobre ele por um bom tempo. De vez em quando ele aparece. Acontece que ele ganhou bastante peso. Ele está uma bola rolando por aí agora, não faz mais aquelas coisas de jiu-jitsu ou aikido, desculpa, aikido, me perdoe, mas é isso. Aqui você pode ver ele comendo uma cenoura que foi dada a ele por Lukashenko. Acho que me lembro desse vídeo. Lukashenko pegou as cenouras e deu para Seagal. Seagal ficou tipo, ele pegou, Samus, pegou a cenoura e começou a comer. Foi bem engraçado. Mas ele está vendendo uma das mansões dele na Rússia, sabe? Ele é um homem rico. Ele tem muitas mansões na Rússia. Vendendo essa mansão específica por 7,5 milhões de dólares, que é uma quantia insana de dinheiro na Rússia. E olha só, é bem bonita por dentro, sinceramente, olha isso, uau, tem até cinema próprio e tudo. O cara tem muito dinheiro. 500 metros quadrados de tamanho, localizada em um condomínio fechado com apenas 22 propriedades, eu não consigo acreditar que ele ainda tem tanto dinheiro. Não sei se ele copiou de Hollywood ou se Putin está dando mais dinheiro. Eu não sei, mas ele obviamente é rico, eu não acho que ele deveria ter esse tipo de riqueza. Ele é um ser humano horrível. Olhando para o que ele fez em Hollywood, essas histórias vieram à tona. Quero dizer, o único e verdadeiro lugar dele é na Rússia. Ele está no lugar certo. O castigo para ele não poderia ser pior, prisão perpétua ou morar na Rússia. É isso aí. Foi isso, meus amigos. Edição de sexta-feira. Estarei de volta para vocês na próxima semana, segunda, quarta e sexta. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima. Slava, Ucrânia e tchau.